Greenfoot 5 Minutes. Mastering the API. Olá pessoal, bem-vindo ao Greenfoot 5 Minutes, episódio número 20. E hoje vai ser uma aula que vai ser um grande desafio, que é explicar para vocês, dentro de aproximadamente 5 minutos, como que funciona o método Draw Polygon. Pessoal, esse método aqui ele é um pouquinho complexo, tá? No desenho de imagens, porque nós trabalhamos com desenho não mais de figuras quadradas ou ovaladas, e sim com figuras da maneira que a gente quer trabalhar, com quantas arestas nós queremos que ela tenha, a gente vai conseguir fazer esse desenho. Para fazer isso a gente precisa desse método, que é o Draw Polígono ou o Fill Polígono, se nós quisermos imagens assim, fechadas, 100% coloridas em cor sólida. Para funcionar bem, a gente tem que primeiro entender quais são os parâmetros e o funcionamento desse método. Então esse método vai desenhar um polígono fechado que é definido por arrays de coordenadas x e y, como diz aqui na documentação, onde cada par de x e y vai definir um ponto a ser desenhado. Tá? Aí ele tem aqui uma explicação e no final o importante também para a gente saber é isso aqui, ó, que a figura vai ser automaticamente fechada com uma linha que conecta os dois pontos iniciais e finais quando nós terminarmos de desenhar a figura. Então os parâmetros vão ser uma array de posições para x, uma array de posições para y e depois o número de posições que nós vamos desenhar. Se, por exemplo, eu tivesse desenhando apenas um triângulo aqui, eu passaria 3 pares de coordenadas e nós temos 3 pontos aqui dentro desse gráfico. Essa vai ser a figura que eu vou explicar para vocês, mas antes de mostrar o código, eu vou primeiro mostrar aqui a explicação gráfica que eu preparei. Então nós temos aqui um gráfico 2D, um plano cartesiano, onde o 0, 0 está aqui, e nós continuamos o nosso desenho gráfico adentro. Tá? Então nós temos uma escala aqui de 25 em 25 pixels, onde nós temos, por exemplo, esses pontos rosas aqui, esses pontos verdes, os pontos laranjas e os pontos azuis. O que acontece? Se você ver aqui, ó, são os mesmos pontos que nós desenhamos. Então, para que nós consigamos fazer esse desenho, a gente precisa primeiro imaginar como isso se dá, pessoal, dentro de um gráfico 2D. Tá? Então, depois que a gente desenha esses gráficos, a gente separa os pontos. Então, por exemplo, para desenhar esse ponto aqui, eu tenho o ponto 25 para x e 25 para y. Está vendo aqui? Então, nós temos aqui esse ponto. Depois nós temos o outro ponto, que é 50 para y e 25 para x. E depois nós temos esse outro ponto, que é 25 para x e 50 para y. Tá? E o mesmo raciocínio se aplica para se encontrar os outros pontos. Por exemplo, esse aqui que é mais distante, nós temos o 150 por 150, está vendo aqui? Depois nós temos o 125 por 150 e assim também temos esse outro aqui, que é 150 para x e 125 para y. Uma vez de posse desses pontos, basta que a gente pegue esses pontos e passe todos eles para o nosso código dentro do Greenfoot. Então a gente vem aqui, dentro da nossa classe imagem, né, que eu estou trabalhando, e olha só, eu vou comentar todos esses campos aqui para explicar para vocês passo a passo. Aperta aqui um F8 para comentar, e aqui está. Então aqui a gente tem apenas, em cor cinza claro, o nosso retângulo do nosso Greenfoot Image, que é o tamanho de 125 por 125. Aí eu venho aqui, defino a cor magenta para ele. Aí eu venho aqui e passo as coordenadas dentro de um array, tá vendo? Que eu vou chamar aqui de x.1 e eu passo as coordenadas de x. Depois eu venho aqui e passo as coordenadas de y. E depois eu venho aqui e mando usar o Fill Polígono, porque eu quero um polígono fechado de cor sólida. Passo a coordenada de x, a coordenada de y e a quantidade de pontos que tem. Lembre-se que o ponto é cada par de coordenadas que nós temos aqui. Então, quando eu venho aqui na imagem, veja que apareceu a magenta. Um detalhe que eu tenho que mostrar para vocês, que pode confundir um pouco quando a gente vai usar esse método, é que a gente está acostumado a trabalhar com coordenadas assim, tá vendo? O x na esquerda e o y na direita. Só que acontece que, como a gente está trabalhando aqui no Greenfoot, veja que aqui, ó, eu coloquei todas as coordenadas de x, ou seja, essas três aqui, em um array só. Veja só, 25, 50, 25, tá vendo? E depois eu tenho todas as de y aqui, ó, 25, 25 e 50, tá? Então, lembre-se,
Numa array nós temos apenas o ponto x, no outro array nós temos apenas as coordenadas de y. Depois o próprio Greenfoot vai pegar a posição 1 desse array, a posição 1 desse array e vai montar esse ponto. Depois ele vai pegar a posição 2 desse conjunto e vai montar esse outro ponto aqui. E assim sucessivamente, até que ele monte toda a figura que nós queremos montar. Então, uma vez feito isso, olha só, pintei de magenta, agora eu vou fazer aqui a cor laranja. Veja que eu estou trabalhando com o mesmo raciocínio, apenas modifiquei o nome da variável, que agora é xpoints 1 e ypoints 2, xpoints 2 e ypoints 2, e aí a gente pinta o próximo polígono. Pintei ele aqui, pintei ali o próximo, pintei o próximo. E aí, dá para brincar com isso aqui? Dá para brincar demais. Você pode desenhar estrelas, você pode desenhar fórmulas 3D também, dependendo se você quiser trabalhar com profundidade. Basta que você vá mexendo aqui nas coordenadas. Ó. Por exemplo, eu vou modificar essa outra figura aqui. Vou colocar essa daqui, vou colocar essa com 175 e vou colocar essa daqui com 25. Então, quando a gente faz isso, mantendo o mesmo número 3 aqui, né, a gente vai desenhar, olha só, uma figura diferente, tá vendo? Eu vou colocar esse aqui para 25, esse daqui para 75, e assim a gente pode ir modificando e desenhando a figura da maneira que a gente quiser. Eu espero que vocês tenham entendido, é uma explicação rápida, mas vocês podem rever o vídeo novamente. Existem outras maneiras de desenhar isso, existem sites na internet que podem plotar essas coordenadas para vocês mais facilmente, mas se vocês quiserem fazer desenhos antes, assim como eu faço, vocês também poderão. Se ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que nós vamos responder a vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.